Eyeliner e batom vermelho, o clássico dos clássicos da maquilhagem. Ele pode e deve ser usado por todas as mulheres. O eyeliner pode ser mais ou menos geométrico, mais ou menos espesso, mais ou menos rasgado. Tudo depende do espaço de pálpebra que tenhamos nos nossos olhos. Se tivermos mais espaço e o olho for maior, podemos fazer um eyeliner mais espesso e mais rasgado. Se pelo contrário tivermos um olho mais pequeno e com menos espaço de pálpebra, optem por um eyeliner mais fino e não tão rasgado. Mas de qualquer uma das formas, eu garanto-vos que ele vai destacar o vosso olhar. Vamos ver como tudo se processa. Desde os primórdios da maquilhagem que o negro e o encarnado andam de mãos dadas. O negro para se colocar à volta dos olhos para dar destaque e dimensão. E o encarnado para se colocar nos lábios ou na face para intensificar a cor. Começamos pelos olhos. Vamos afinar mais as nossas sobrancelhas, dar-lhe um bocadinho mais de expressão e definição e depois passamos para o nosso primer de olhos. Um lápis bege da cor de carne, cor de pele. E vamos então desenhar aqui as nossas sobrancelhas, aqui por baixo, sem definir demasiado. E agora vamos aplicar o nosso primer. Podemos colocar aqui um bocadinho. Em toda a pálpebra móvel e fixa. Diluímos aqui um bocadinho do nosso lápis. Ele vai ajudar a prolongar o nosso eyeliner, a manter o nosso eyeliner por horas a fio. Vamos então aplicar uma sombra base na nossa pálpebra móvel, que é desde este cortezinho que nós temos aqui natural para baixo. Vamos então aplicar assim um tom mais pérola. Só deste vinco para baixo. Okay? Não vamos colocar aqui em cima, que é para o olho não ficar aqui como o branco dá dimensão. Não queremos dimensão aqui nesta zona, até porque vamos pôr uma cor mais escurinha. Portanto, é só deste vinco natural que temos para dentro. Passamos agora para a cor intermédia, um pincelinho assim de esfumar, como podem ver, fofinho, limpinho. E vamos passar aqui para o tom intermédio. E vamos fazer em movimentos vai e vem, dentro do nosso arco, deste aqui do nosso côncavo. Até dentro. Vamos colocando pouquinha sombra de cada vez e depois então vamos aplicando mais quando ainda não temos segurança nem firmeza na quantidade que devemos colocar. Eu vou aplicar um bocadinho deste castanho, pouco, com um pincel mais pequenino, com um bocadinho mais de precisão. Este já é tão velhinho. E então aqui este sim, só aqui mais no canto. Puxem aqui na direção da vossa sobrancelha, pouco. E depois vimos outra vez com o pincelinho anterior, à sombra anterior, e vimos aqui dar um bocadinho mais de tonalidade para disfarçar a diferença entre uma sombra e outra, para ser o degradê perfeito. Conseguem ver já o olho com estrutura? Se a técnica do eyeliner ainda é desconfortável para ti, eu tenho algumas dicas para partilhar contigo. A primeira é que uses um pincel chanfrado, um pincel assim cortadinho, e uses primeiro sombra castanha.
Assim é mais fácil tu fazeres a definição da linha onde queres que o teu eyeliner siga e se houver alguma coisa que tenhas que corrigir facilmente com uma cotonete e um bocadinho de desmaquilhante, vais lá e removes e depois então fazes o teu eyeliner de uma forma precisa. Eu vou fazer dessa forma para vos explicar a direção que vocês devem tomar. Qual é? Vocês devem seguir a linha das vossas pestanas inferiores e fazer tipo um prolongamento, mas na direção não da vossa sobrancelha, porque senão o eyeliner fica assim, e isto também é um estilo, mas não é esse que nós queremos agora. Fazer só aqui uma continuação da linha das pestanas. Conseguem ver? Se eu fizesse a continuação da minha sobrancelha, ela ia se bater ali, ok? Portanto, eu até posso fazer agora um bocadinho do prolongamento. Eu vou agarrar aqui outro espelho. A minha sugestão é que não engrossem muito pertinho da ponta, como aqui já está, não é? Mas o bom de ser sombra castanha é essa mesmo, que agora facilmente vimos aqui, desfazemos um bocadinho, porque a ponta tem que ficar fininha, não é? Como se requer no eyeliner, e depois aqui nesta zona é que se engrossa um bocadinho, e depois aqui o mais fino possível. Até vou fazer assim com a sombra. Muito fininho e ligeiramente, aqui um prolongamentozinho de nada, que é para dar mais comprimento ao nosso olho. Eu não tenho muito espaço de pálpebra, portanto não quero um eyeliner muito grosso para me tornar o olho mais pequeno. Vou fazer um eyeliner intermédio. Conseguem ver? Aqui fininho, depois vai pouco e pouco engrossando um bocadinho até chegar aqui ao nosso final. Se a vossa sombra ficar um pouquinho mais grossa do que aquilo que desejam, até não faz grande diferença, porque depois até faz com que o vosso eyeliner fique ligeiramente esfumado. Ou então podem vir e retirar se tiverem algum excesso que esteja a mais. Outra dica. Antes de passarmos ao eyeliner, a traçarmos o eyeliner com mais precisão, pegamos na cotonete e vimos aqui e melhoramos o desenho se for caso disso. Pronto, eu quero que o meu eyeliner acabe ali. Portanto, agora quando for é só preencher aqui o que já foi definido. Pego num eyeliner em gel. E num pincel muito fininho de eyeliner, também pode ser um pincel chanfrado, usem o pincel que vos der mais jeito. Eu recomendo que seja fininho, que é para conseguirem ter mais precisão no vosso desenho. Vamos então começar. Eu gosto de começar na zona onde se preenche mais. Portanto, como veem, acontece a todos. Há sempre aqui pequeninos toquezinhos que se notam que não está tão regular ou tão perfeito, não é? Portanto, vimos com um bocadinho de desmaquilhante bifásico, pouco, que é para não ficar logo assim um borrão muito grande. Portanto, pouquinho, sem ensopar demasiado a cotonete. E vimos aqui e damos o toquezinho que queremos. Assim já ficou perfeitinho. E há outra dica que também quero partilhar convosco, que é, cuidado, também já me acontece a mim, porque nós não devemos puxar muito a pálpebra, porque quando puxamos, depois quando largamos, a pele não está no mesmo sítio de quando foi puxada e depois fica com ligeirinhos, parece arranques.
Portanto, o que acontece é que a melhor forma de resolver isso é agarrar outra vez no pincel chanfrado, em sombra preta, ok? E virmos aqui, damos pequeninos toques, que eu preciso até de um... Assim temos a garantia que o nosso eyeliner fica perfeitinho. Bom, agora que já temos os dois olhos maquilhados, vamos então aplicar os pontos de luz. Um pincelinho assim achatado, ok? Vamos agarrar numa sombra irisada, que não seja demasiado. E vimos aqui junto à sobrancelha. E no canto interno, um pouquinho também, com um pincelinho mais pequenino. E vamos aplicar só um bocadinho aqui, mesmo juntinho à linha do eyeliner. E depois vamos colocar aqui em baixo quando já tivermos a nossa pele pronta. Vamos agora passar para a preparação da pele. Para verem como fazer, clica aqui em cima. E voilà! A minha pele está pronta. Agora vamos então passar para o batom vermelho ou encarnado, como lhe queiram chamar. Primeiro de tudo, vamos passar um bocadinho de primer para ajudar a fixar e a prolongar o nosso batom, que aplicamos tanto no lábio inferior como superior. Uma quantidade pouquinha, até para evitar que faça aquele código de barras quase, que com a idade começamos a ter. Vamos agora fazer o contorno dos nossos lábios. Tenho aqui várias dicas para vos dar quanto ao contorno. Depois do primer, muitas vezes o desenho da nossa boca fica um bocadinho mais apagado. Portanto, penso que para mim o que funciona é fazermos o V primeiro, aqui o Vzinho dos nossos lábios. E depois então passamos para o resto do contorno do nosso lábio. Um erro bastante comum é nós fazermos um lábio daqui de cima para baixo e depois o outro de baixo para cima. E para vocês conseguirem controlar ou contornar esse erro, a minha sugestão é que façam os dois da mesma forma. Porque normalmente fazemos um lado mais arredondado e depois o outro mais em bico. Ok? Vamos então fazer o V. Se vocês tiverem a boca, os lábios mais fininhos, podem fazer o contorno mesmo por fora do vosso contorno para aumentar ligeiramente. Lembrem-se que isto é um batom mais ou menos escuro, porque há vários tons de vermelho ou de encarnado, mas normalmente o escuro ainda faz com que a nossa boca fique um bocadinho mais pequenina. Portanto, se tiverem lábios mais finos, façam mesmo no limite do vosso contorno. Outra dica que pode ser útil, que eu acredito que é útil, então, depois de termos o contorno feito, o que é que fazemos? Vimos aqui e fazemos mais uns risquinhos, porque o lápis normalmente ajuda a fixar ainda mais o batom. Portanto, fazemos aqui esta continuação, aqui, até porque há uma técnica para maquilhar os lábios, mas é com outra cor, que torna o batom de uma cor diferente e fica super bonito, que depois também é de partilhar convosco. E agora vamos passar ao batom com um pincelinho, que eu gosto sempre de pôr o batom encarnado com o pincel. E vamos então começar.
Um truque para verificarem se têm o batom ou o desenho bem feitinho é esticarem ligeiramente os lábios e confirmar se o desenho está bem feito. Neste caso, eu penso que sim. Depois deparamos com outro problema, que é batom nos dentes. E eu vou-vos explicar como é que isto se tira. Pronto, vamos então tirar o batom que está no dente, que ficou aqui. E para evitarem que isto aconteça de novo, eu já tinha partilhado isto convosco noutros vídeos, bem, colocam o vosso dedo e puxam o excesso. Portanto, este era o bocadinho de batom que ia sujar os vossos dentes. Desta forma já não está. Agora vamos terminar os nossos olhos, que falta aqui um bocadinho de ponto de luz no canto interno, aquele tal que eu vos tinha falado no início. Depois há muitas versões, podem prolongar um bocadinho ainda mais o vosso eyeliner aqui no canto interno. Se não for muito, ele fica muito bonito, que aqui também está, mas eu ainda posso pôr mais um bocadinho. Pronto, e agora só falta a máscara de pestanas em cima, para quem não tiver extensão de pestanas como eu. E poderá também colocar pestanas postiças, que ficam super bonitas neste look. E eu vou sujar só as pestanas de baixo. Há quem também suja um bocadinho, com o mesmo castanho que aplicámos aqui, suja um bocadinho para balançar um bocadinho o olhar. Eu, neste caso em específico, neste look específico, prefiro deixar assim.